falando que eu não tenho pedidos para participar. Estou clicando para adicionar o Felipe. Pode vir. Pessoal, boa tarde, tudo bem? Só aguardando alguns minutos aqui para o pessoal acabar de entrar, a gente já começa. Ele não está conseguindo participar. Consegue falar com o Felipe? O Felipe não está conseguindo. André, boa tarde. Boa tarde, Evan. Tudo bom? Tudo bom. Beleza. Como é que tá? Só aguardando mais uns minutinhos para o pessoal acabar de entrar e a gente já começa. Ok. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre controle inteligente da mastite e diarreia, né, Evan? Justamente. Hoje nós vamos bater um papo aqui, fazer em modelo de bate-papo, né? Falando um pouco como reduzir os prejuízos ou como evitar prejuízos com mastite e com diarreia. Diarreia em bezerros, tá? Ótimo. Acredito que é um tema interessante. Até 1h05, né? Para ver quem entra e aí a gente começa. Tá, ok. Acredito que é um tema interessante e o momento ele pede, né? Que a gente olhe para dentro da fazenda. Com certeza. Chega esse período das águas, né? A gente tende a ter um aumento nos casos de mastite.
que claro, a gente está falando de mastite clínica, mas principalmente a mastite subclínica também. A grande vilã, né? É a grande vilã. E hoje aqui a gente aproveitar, né, a gente discutir, porque existe uma discussão no mercado se vale a pena ou não tratar a mastite subclínica, né? Então a gente passar um pouco do que é o prejuízo causado por essa mastite, né, subclínica, que é um inimigo oculto, né? A gente não percebe se a gente não tiver um bom acompanhamento do rebanho, e que ela deixa grandes prejuízos e existem alternativas para a gente conseguir reduzir esse impacto. Ótimo. Aqui, vamos ver quem está entrando aqui, Evan. Vamos dar uma conferida aqui. A Patrícia entrou. Paulo Henrique. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Rafael. O pessoal tá online. Bom, 1 e 5, acho que vamos começar, né? Quem enfrentando a gente vai atualizando, tá? Pessoal, boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos, né, a nosso primeiro webinar, né, como a gente colocou o nome. Meu nome é Evandro Filgueiras, sou zootecnista formado pela Universidade Estadual de Goiás, com mestrado pela Universidade Federal de Goiás em produção animal, e há 8 anos eu ocupo o cargo de diretor técnico da Biofórmula, né. Tá participando comigo aqui hoje meu sócio Felipe Gandra, né? Vou deixar ele fazer as apresentações, Felipe. Mas sejam todos bem-vindos. Só uma última informação, vamos fazer aqui um modelo de discussão, então vocês podem perguntar, né? E perguntando conforme a gente vai falando. Eu vou fazer uma introdução e depois a gente vai bater um papo mesmo, bem no modelo de bate-papo, tá? Quem quiser contribuir também com informações, fica à vontade. Tá. Então, você passou a bola para mim, eu vou me apresentar. Então, meu nome é Felipe Gandra, eu sou sócio fundador da Biofórmula. Tá? A Biofórmula, eu sou administrador de empresa, tá? Formado pela Unip, Universidade Paulista. E a Biofórmula é uma empresa que ela tem mais de 14 anos no mercado. Tá? Quando a gente começou o projeto da Biofórmula, a ideia era ter uma biotecnologia validada cientificamente, tá? Ao qual a gente consiga combater alguns principais problemas, né, de rebanho de corte e leite. Hoje nós vamos falar especificamente sobre mastite e diarreia, que são 2 problemas que acometem muito os rebanhos, né, de leite. E para isso a gente precisava de ter produtos validados, né, porque a biotecnologia é uma tecnologia limpa, porém, ela é muito minuciosa para se trabalhar. Se a gente não tiver validação, não tiver uma série de critérios desde a parte de produção, ela tende a não dar resultado ou oscilar. Então, a Biofórmula ela nasceu incubada na Embrapa, com trabalhos de pesquisas realizados na Universidade da Califórnia, na Embrapa, em outras universidades também do Brasil, onde a gente consegue comprovar cientificamente, né, os benefícios que nossa tecnologia traz. Então, além dos trabalhos publicados a nível nacional, nós começamos a publicar também trabalhos internacionalmente. E gerou uma credibilidade para a empresa. Há mais de 13 anos que nós estamos no mercado, hoje nós fornecemos várias fábricas de ração. Nós temos, por exemplo, alguns clientes como a Comigo e outras fábricas de ração que utilizam nossa tecnologia na linha de ração delas para levar mais benefícios para o rebanho. E a Biofórmula vem também disponibilizando essa tecnologia não só para fábricas, mas para o produtor rural também. Porque às vezes ele trabalha com um tipo de ração e ele não quer mudar, está satisfeito, mas ele quer fazer o uso de uma tecnologia limpa e diminuir o custo dele, da produção, e aumentar o lucro. Então, nós também temos essa vertente para trabalhar com produtos destinados ao produtor rural. Então, todos sejam muito bem-vindos. A Biofórmula é uma empresa nacional, goiana, e nós estamos aqui para atender vocês, né, no que diz respeito a tirar dúvidas, a levar informação
E muito mais que isso, é um parceiro na busca de resultados na fazenda de vocês, da porteira para dentro, né? Porque o preço de mercado a gente não consegue mudar, alterar dos insumos, né? Ou da arroba ou do leite. Porém, a gente produzir um leite de melhor qualidade e com menor custo, e com animal mais saudável, né? Você ter um desenvolvimento de bezerro mais saudável, isso a gente consegue contribuir. E nós temos hoje comprovado cientificamente, né, para quem quiser também, depois é só solicitar os trabalhos que a gente pode encaminhar também. Então, vem com a gente na Biofórmula, eu vou deixar o Evandro falar um pouco a respeito, né, do que são esses principais problemas e como a gente pode solucionar eles. E já, agora eu vou pedir um favor para vocês. Está vendo um aviãozinho aí do lado? Clica lá, convida aí o máximo de pessoas que você puder convidar, porque, de fato, é um conteúdo muito interessante que o Evandro preparou para estar falando e para estar instruindo a gente, esclarecendo, né? Eu, como produtor rural pequeno que também sou, né, já também quero participar para me aperfeiçoar mais, inclusive, nessa atividade. Então, eu acredito que é um bate-papo interessante que vai ser de muita valia para todo mundo. Perfeito, Felipe, muito obrigado. Né? E antes de começar, só mais um recadinho, né, para o pessoal que ainda não acompanha a nossa página também no YouTube, ir lá no link da bio e clicar que já vai cair direto no link para acessar e se cadastrar lá. Então, né, quem puder se cadastrar lá, quem quiser, fica à vontade. Primeiro tema, né, como a gente colocou, vamos falar um pouco sobre mastite e sobre diarreia bovina, mas com um modelo de bate-papo, né, aqui pelo Instagram a gente não consegue passar slides, então vamos fazer uma coisa bem tipo bate-papo mesmo. Mastite, eu acredito que eu não conheço uma propriedade que eu tenha visitado que não tenha problema de mastite, né, então é um problema recorrente em praticamente 100% das propriedades que mexem com leite, né, que trabalham com leite. Então, também não vou me alongar muito explicando o que é mastite, o que é. A gente sabe que é uma infecção, uma inflamação da glândula mamária causada por algum organismo, né, externo, algum micro-organismo. E hoje ela se apresenta de duas formas, que seria da forma subclínica, né, que é aquela qual o produtor não consegue identificar de forma clara, de forma fácil, ele precisa de uma análise do leite ou de um CMT, né, que é aquele teste da raquete para identificar, e a mastite clínica, que é aquela que o produtor, né, quem trabalha com o animal, já consegue identificar ali no úbere um inchaço, um edema, o leite, né, já sai talhado, já sai grumo, então ela já evoluiu com forma clínica, então essas seriam as duas divisões. Com qual eu devo me preocupar mais? Com as duas, tá? Porque se por um lado a subclínica ela não dá sinais, né? Ela não é muito evidente, ela traz grandes prejuízos, tá? Ela interfere na produção de leite. Então existe um estudo de Brito de 2002 que mostra que o animal com a CCS acima de 500 mil, pode ter uma queda de até 18% da produção, né? Se a gente pensar numa CCS do tanque acima de 500 mil, numa produção de 1.000 litros, a gente está falando de 180 litros de leite, né? E aí, multiplica isso pelo valor do leite, né, hoje, que até quem quisesse já colocar aí nos comentários quanto que está o leite na sua região para ajudar a gente a fazer uma conta futuramente aí, já pode colocar. Se você multiplicar isso para R$ 2, por exemplo, o litro de leite, são R$ 360 por dia que está deixando de ser produzido por causa dessa mastite subclínica, que é uma mastite oculta, né, que você não consegue perceber tão fácil. Além da queda de produção, ela também interfere na qualidade do leite. Né? Tanto é que a CCS, né, que é o resumo, que é um indicativo dessa mastite subclínica, ela faz parte dos critérios de pagamento de qualidade de leite, né? Porque ela interfere na qualidade daquele leite produzido, no percentual de sólidos daquele leite, ele é comprometido quando eu tenho um leite com alta CCS, né?
Então, hoje, a grande maioria dos laticínios já bonificam o produtor ou penalizam pela qualidade desse leite produzido com baixa ou com alta CCS, né? Então, são vários fatores de prejuízo, né, que o produtor tem que ter cuidado, como eu falei, e que ela se manifesta de forma oculta, o produtor não consegue perceber. Como que ele vai conseguir perceber isso? Através de uma análise do próprio tanque que o laticínio manda para ele, né? Uma análise individual por animal, pegar o leite, coletar e enviar para um laboratório. Aqui em Goiás a gente tem aqui o laboratório QL na UFG, que faz essas análises. Ou o teste da raquete também, que ele vai identificar os animais que estão com leite, o leite que reage mais com o reagente ali, é os animais que têm maior contagem de célula somática, né? Então, ela causa prejuízos muito grandes para o produtor, tá? Da mesma forma, a mastite clínica também, essa eu não preciso nem falar, quem é produtor aí que está nos acompanhando, né, sabe o prejuízo que é ter um animal com mastite na propriedade. Começa pelo o gasto que você tem com medicamentos, né? Quando você aplica um medicamento, hoje já existe algumas opções de descarte zero, mas a grande maioria ainda se controla com medicamentos que exigem que o leite seja descartado, né? Então, você pensar em uma semana de descarte de um leite, do animal produzindo 20 litros de leite por dia, né? Eu estou falando de jogar 140 litros de leite fora. A R$ 2 são R$ 280 que eu deixei, né, de ganhar com esse animal, fora o custo do medicamento. Então, estima-se que o tratamento de uma mastite hoje gira em torno de R$ 300 a R$ 350 por baixo, né, com uma mastite clínica. Tá? E se você conseguir curar ela da primeira vez. Sem falar no risco de perder um teto, esse animal perder um teto, e aí você vai ter um animal desvalorizado, além da queda de produção que você tem, você pode ter um animal desvalorizado, né? E em casos mais graves, você pode até perder o animal quando o problema se agrava muito, né? Bom, eu queria, tá Evandro, claro? só um Sim, minuto. Se a gente pudesse voltar na conta da subclínica, porque a clínica, como a gente está vendo ela é mais fácil de ser identificada e do produtor tomar uma atitude com relação a isso. com certeza. Agora, a conta que você fez da subclínica, colocando 1 litro de leite em média, vamos falar aqui no Goiás, R$ 1,90, R$ 2, vai depender de região para região, mas uma produção de 1.000 litros dia, né, que hoje em dia é mais comum pela tecnologia que tem, pela genética que tem, né, nós estamos falando de uma perda aí de 200, de 18%, 180 litros por dia, vezes R$ 2, vezes 30 dias no mês. Se eu não estiver enganado, dá R$ 10.800 de perda. Uma vaca de leite boa hoje é R$ 8.000, então é como se eu estivesse perdendo uma vaca por mês. Eu Justamente. vou Boa conta. tentar trocar aqui, porque essa conta agora ela ficou mais clara para mim, me assustou. Por quê? Porque você perder uma vaca por mês do seu rebanho não é brincadeira, né? Com todo o custo que a gente tem, com toda a dificuldade que né, estar na atividade, manter a atividade funcionando, né? E às vezes algumas famílias só dependem daquilo para sobreviver. Então é muito interessante prestar atenção na mastite subclínica, porque no meu ponto de vista ficou claro que ela é a grande vilã, né? E sem contar que também ela pode vir à clínica e contaminar todo o rebanho, dependendo da cepa de bactéria, né, que vai estar ali. Então, eu achei interessante essa conta, porque fala, mas o litro do leite não tá pagando tanto. Porém, numa perda de 18% de produção do rebanho, a gente está perdendo mais que uma vaca por mês. Tá? Com Então, certeza. isso aí eu acho que E, é de se alertar. Justamente. E para quem recebe R$ 2 no litro, a conta é essa. Para quem recebe menos, o prejuízo é maior ainda, porque você já está recebendo pouco pelo leite e ainda vai deixar de receber por 180 de litros a menos, né? Que você estaria produzindo, isso fazendo a conta para 1.000, né? É verdade. Bom, que é um problemão, a gente já conseguiu identificar isso aqui, tá? Agora, como que a gente pode fazer para reduzir o impacto, né, desses problemas dentro da propriedade, tá?
Vamos começar mais uma vez pela subclínica, na ordem, né, na ordem crescente. Como o Felipe muito bem enfatizou, ela causa um problema danado, né? Então, o primeiro ponto é você conseguir identificar esse problema. Você não vai tomar decisão nenhuma, você não vai conseguir tomar decisão nenhuma antes de você identificar que você tem um problema dentro da propriedade, né, de mastite subclínica. Como que você pode chegar, né, a essa conclusão? Como que o produtor pode chegar? Primeira coisa, analisando o extrato do leite que ele recebe, porque ali o laticínio tem que colocar quanto que está a CCS do tanque, né? E aí essa CCS está abaixo de 400, de 500 mil, o produtor, não que isso seja bom, porque existem trabalhos que mostram que uma CCS de 400 mil, o animal pode deixar de produzir até 5 quilos por dia de leite, mas ele pelo menos está dentro de uma faixa que a gente chama de uma faixa de bonificação, né, pela IN 62 hoje, que é quem rege a questão de qualidade de leite no Brasil. Se está acima, o produtor tem que começar a se preocupar e identificar quais são os animais que estão puxando essa CCS para cima do seu tanque, né? Se você tem uma vaca que produz 20 litros de leite e ela tem CCS de 2, 3 milhões, ela contribui muito para a CCS do seu tanque, né, para que ela aumente. Então, você tem que identificar esses animais. Como que eu posso identificar? Como eu já falei anteriormente, o ideal é coletar individualmente o leite desses animais, né? Mandar para um laboratório analisar e, em cima disso, você toma as atitudes necessárias. Ou seja, se está muito alto, aqueles animais que estão muito alto, normalmente 10, 15% do rebanho vão estar ali acima de 2, 3 milhões de células somáticas, né? Direcionar esses animais para um tratamento e começar a partir daí montar uma linha de ordenha, né, para você ter um controle sobre isso. Não consigo fazer análise individual dos animais, tá? Tem um método que é prático e rápido e dá para fazer na propriedade, que é o método da raquete, o CMT, onde você vai colocar um reagente, é uma raquete com 4 divisões, você coloca o reagente, tira o leite de cada quarto ali, de cada teto, e verifica. Aquele reagente, ele reage com a célula somática, né, com o DNA da célula somática. Então, quanto mais célula somática eu tenho naquele leite, mais grossa, né, mais viscosa vai ficar a mistura. E aí eu consigo Fica até com aspecto de gelatina, né, Evandro? Isso, vai Fica ficar um um gelatinoso. E aí eu gelatinoso. vou classificando, né? Quem quiser mais informações, como que pode fazer isso, eu não vou entrar em muitos detalhes aqui por causa do tempo, mas quem tiver dúvidas, precisar de orientação tanto quanto sobre fazer CMT, quanto a coleta de análise, envio de análise para o laboratório, pode entrar em contato com a Bioforma que a gente orienta, tá? Nossa equipe técnica está pronta para orientar vocês quanto a isso, tá? Beleza, identifiquei que eu tenho um problema. O que eu tenho que fazer? Encontrar o ponto focal, o ponto onde eu tenho. E aí a gente tem que analisar algumas coisas. Meu manejo de ordenha está sendo bem feito? Estou fazendo pré-dip, pós-dip, né? Minhas teteiras estão, as borrachas estão novas, tem rachadura, tem problema. Eu estou conseguindo fazer uma ordenha eficiente sem deixar resíduo, sem deixar muito leite residual na glândula mamária, ou sem puxar isso em excesso, controlar vácuo, né? Eu faço o teste da caneca de fundo preto ou de fundo telado em todas as ordenhas, porque eu já cheguei em propriedades que o tirador de leite, né, o funcionário tirava o leite, tinha a caneca, mas ele fazia uma vez por semana. Porque não tem necessidade de fazer. E aí você imagina, seu leite o animal estava bom de manhã, à tarde o leite já ia sair com grumo. Ele não fez à tarde. Você mandou esse leite com grumo para o tanque. Bem no dia que o caminhão do leite passou e coletou o leite. Você vai ser penalizado em 2, 3, 4 centavos, depende do latim que você entrega, porque naquele dia seu funcionário mandou um leite com mastite para o tanque, porque ele não fez o teste da caneca, né? Então é muito Inclusive, importante. o teste da caneca é muito simples, né, de se Muito fazer. simples. Vamos falar, Vai não teria atrapalhar a desculpa. ordenha. Não atrapalha. No momento que você coloca isso ali, já na rotina de ordenha, logo consegue adaptar. E é uma baita de uma ferramenta e evita muito esse tipo de problema, tá?
Outra coisa, se atentar sempre à higiene, tanto do ambiente, tá? Quanto à higiene do ordenhador. Quem aí que é produtor de leite, que já teve ou tem um ordenhador que pega na glândula mamária do animal, lá na teta, limpa a mão na calça. Vem o próximo animal, ele pega na teta novamente e passa a mão na calça. Nesse momento, ele tirou a bactéria da teta de um animal e levou para o outro. Tá? Então, Ele está você já contaminando conseguiu o fazer uma rebanho. contaminação cruzada ali, simples. Tá? Então, o ideal é ter sempre o pessoal muito bem orientado, ter um local de fácil acesso para eles higienizar as mãos, né? Higienizar sempre o ambiente, ter muito cuidado com o ambiente, porque quando vem uma mastite ambiental, elas costumam ser muito severas quando é de algum micro-organismo do ambiente. O animal normalmente dá febre em pedra, teto, em pedra úbria, então é muito complicado. Então tem que ter muito cuidado com isso. Eu analisei isso, eu consegui identificar e corrigir essas situações, né? Eu passo para o próximo passo, que é, primeiro, analisei os dados, identifiquei problema. Ainda tem animais que estão dando muito alta, eu entro numa outra fase, que é identificar aqueles animais que são problema no rebanho. Tá tudo certinho, o restante dos animais baixou, e tem alguns que toda análise que eu faço, ele está ali dando 2, 3 milhões. Né? Qual que é o problema desses animais? Esses animais têm algum problema? Tem animais que são mais propensos a ter, né, uma CCS mais alta. Então, tem que começar a observar isso aí e, se possível, descartar. Né? Sempre que possível, a gente tem uma pressão de seleção para descartar e ir selecionando os animais mais direcionados. Tá? O DEL de lactação também importa, né, Ivan, nesse sentido aí. Quando a Às vezes é gente uma vaca fala... que... Desculpa, Felipe. Às vezes é uma vaca que ela demorou para ser secada, vamos falar assim. Então você Justo. poderia falar um pouquinho desse caso aí, porque eu acho que isso Muito aí bem acontece lembrado, tá? muito. A gente teria pelo menos 4 fatores, tá? Que interferem diretamente na CCS quando eu analiso como um todo, né? A primeira delas, que você falou, é o DEL, né? O dias em lactação do animal. O animal em início de lactação e em final de lactação, ele tem uma tendência a ter uma CCS mais alta, tá? Por quê? Primeiro que o colostro, ele é célula de defesa, né? E para quem ainda não se ambientou com o nome CCS, é contagem de células somáticas. O que são essas células somáticas? São células de defesa que estão presentes no leite, né, na glândula mamária, para combater alguma infecção. Tá? Então, por isso que a CCS ela é de tão grande importância para a qualidade do leite, porque ela indica a saúde da glândula mamária. Tá? Então, quando o animal está em início de lactação, além de ter uma produção de leite baixa, ele tem um leite que ele vem com mais células de defesa, porque o animal está passando essa defesa inata dele, essa defesa para o recém-nascido pelo colostro. Né? E aí, conforme eu me aproximo do pico de lactação, se essa glândula mamária está saudável, eu tenho uma diluição dessa contagem de célula somática, que é natural você ter um pouco de célula somática, o animal não zera essa contagem, porque você tem célula de escamação, você tem célula de defesa que está ali presente mesmo normalmente, né? Então nunca vai ficar zerado, só se o animal estiver morto. Mas numa glândula mamária saudável, eu vou ter uma diluição dessa glândula mamária e ela vai, dessa célula somática, e essa CCS vai baixar, né? Que ela é contada por ml de leite. Quando eu me aproximo do final da lactação, eu tenho novamente uma redução de produção e, consequentemente, um aumento dessa concentração por ml, porque eu tenho essa produção normal de célula somática. Né? A não ser que o animal esteja, né, muito, muito doente, aí eu tenho pico nesse momento. Esse é um dos fatores. Outro fator que interfere, idade dos animais. Né? O animal mais velho ele tem uma tendência a ter uma maior contagem de célula somática. Não é regra, tá? Eu conheço vaca que está produzindo leite aí na quinta lactação que tem uma CCS fantástica. Mas a tendência é que novilhas, né, e vaca de primeira, segunda lactação tenha uma CCS mais baixa porque ela foi menos exposta, né, às agressões. O esfíncter mamário de um animal com mais lactação, ele já vai perdendo eficiência, que é quem faz o fechamento mecânico da glândula mamária,
Então, ele faz esse fechamento e conforme isso vai desgastando, aquilo colar, vai desgastando e vai ficando aberto, né? Então, os animais mais velhos têm uma tendência a ter uma maior contagem celossomática, tá? Outro ponto, época do ano, né? Conforme a gente chega nessa época que a gente está agora, você tem agravamentos das condições sanitárias. E aí você tem aquilo que a gente chama de condições ideais, que é o quê? Alta umidade, alta temperatura, tá? Muitas vezes barro, lama na propriedade e o leite, que é um meio de cultura ideal para o crescimento bacteriano. Então, a tendência é que, nesse período, você tenha um aumento dessa contagem de célula somática, tá? O nível de infecção também é outro fator que a gente pode considerar. Por quê? Tem micro-organismos que, às vezes, ele contamina o animal e a reação imunológica daquele animal não é tão alta. E aí a CCS fica baixa. E tem micro-organismos que vai contaminar ali que o organismo vai enviar milhões de células de defesa para a glândula mamária. Então, depende também do nível de infecção que esse animal está. Né? O aureus, nosso conhecido aureus, Staphylococcus aureus, é um problema sério com CCS, tá? Porque o organismo fica tentando combater ele, nem antibiótico às vezes funciona muito bem para ele, o organismo não consegue, mas vai continuar tentando e mandando células somáticas ali, e aí a gente tem uma tendência a ter um aumento, tá? Tranquilo? Tem uma pergunta aqui, Evan, tranquilo. Tem uma pergunta aqui do PH que eu achei interessante. Vou voltar ela aqui. Vamos lá. Tá, uma vez identificou, é necessário isolar o animal e interromper a tiragem? Bom, eu acho que é interessante essa pergunta do PH aqui. É necessário isolar o animal e interromper a tiragem, ou seja, a ordenha, né, daquele animal. Disso. Isso, ele identificando uma mastite clínica. A subclínica, por exemplo. Não, a subclínica não é necessário. Você só vai tirar o animal da linha quando você tiver com uma mastite clínica, né, muito alta, né, que aí o leite vai sair com contagem celossomática bem alta, ou se você estiver dando antibiótico para ele, né? Porque às vezes um animal, dois animais com a CCS muito alta, fala, identifiquei esse animal aqui, ele está com a CCS muito alta. Mas qual que é o nível de produção desse animal, né? Será que o leite dele vai influenciar tanto a CCS no tanque? Agora, se eu começo a falar de mais animais com problema, muitos animais, aí eu tenho que pensar em estratégia, mas pela produção de leite dele, pelo que ele pode influenciar, não se justifica, né, isolar esse animal e deixar de produzir. Mas o ideal é deixar ele por último para ser ordenhado, né? Justamente. O ideal é que você deixe os animais com célula somática alta por último, para que você não tenha uma contaminação, né? Porque o aparelho da ordenha, ali, o maquinário, ou o próprio funcionário, como eu já falei, ele pode servir como um fator de contaminação cruzada entre esses animais, tá? Então, é interessante você fazer uma linha de ordenha a partir dessa percepção de contagem celossomática mais alta ou mais baixa. Correto. E, por último, claro, os animais que estão em tratamento mesmo de mastite, né? E aí, o leite não vai para o tanque mesmo, você tem que segregar, né? Separar. Muitas propriedades dão esse leite para os bezerros, né? Para os animais. E aí, a gente chama mais uma vez o ponto de discussão, que a gente vai falar de diarreia um pouco também. E eu pego o leite que não serve para consumo, né? E vou dar para o meu bezerro, a minha bezerra normalmente, que é quem está sendo recriado, que é a minha futura vaca, eu vou dar um leite de baixa qualidade e cheio de antibiótico para ela. Então a gente tem que pensar assim. Acaba que atrapalha a flora, atrapalha a flora intestinal dela também. Atrapalha a flora intestinal, né? Prejudica o desenvolvimento. Então esclarece para a gente, Evandro, o que acontece hoje com as regras do laticínio de penalização, por exemplo, se a gente encontra resíduo de antibiótico, né, no leite do produtor. Essa vaca produz muito, ela está com mastite, mas eu não vou dar para a bezerra, vou ordenhar e vou colocar, são 20 litros que eu vou perder por dia. Justamente. O que pode acarretar isso? Normalmente, quando você manda um leite com antibiótico tanque, você não contamina só seu leite, né? Você normalmente contamina um caminhão de leite. O caminhão passou coletando,
pegou seu leite e levou para o laticínio. Hoje já tem laticínios que faz análise quantitativa disso, e existe um valor permitido, mas a maioria dos laticínios faz a análise apenas qualitativa. Tem ou não tem antibiótico? Se acusa que tem, você perdeu aquele caminhão, o laticínio perdeu aquele caminhão. E é óbvio que o laticínio não vai perder esse leite, ele vai correr atrás, identificar, né, quem que colocou o leite com antibiótico e penalizar, cobrar dele aquilo que foi perdido ali. Então, é um problema sério. Se eu Então, eu, como produtor, posso pagar um caminhão de leite. Pagar um caminhão de leite. Tá? Por que eu não posso deixar passar? Deixei o caminhão de leite passar e joguei esse leite no mercado. Tá? Aí você comprou o leite no mercado com um resíduo de antibiótico, tá? E dá para o seu filho beber. Aquele resíduo de antibiótico não é suficiente para matar as bactérias. Ele é só um resíduo. Mas ele é suficiente para aquela classe de bactéria no qual ele é direcionado identificar e criar resistência contra ele. Ela identifica uma ameaça e se muta para criar uma resistência àquele antibiótico. Amanhã ou depois, seu filho precisou fazer um tratamento com aquele tipo de antibiótico, as bactérias já estão resistentes. Né? Então, o grande perigo, né, o grande problema de antibiótico no leite é isso. Né? Então, é uma questão de consciência. Criar esse tipo de resistência. Tá? Bom, já falamos da clínica e os mesmos cuidados que a gente aplicou a subclínica, desculpa, a gente aplica a clínica, né? A mastite clínica. Então, identificar, ter um controle eficiente, de forma que você consiga identificar essa mastite subclínica, essa mastite clínica, para não colocar esse leite no tanque. E aí você identificou, tem que tratar, né? Tem que tratar. Agora, tem muitos casos que às vezes, eu identifiquei de manhã, à tarde, não deu mais grumo. E aí a gente vai discutir mais adiante que hoje tem uma taxa de autocura de mastite clínica dentro do rebanho. E isso depende muito de nível nutricional dos animais, de genética, mas essa taxa de autocura ela pode variar de 20% a 40%. Então, não é todo caso que eu preciso tratar, mas eu preciso acompanhar para saber o caso que eu tenho que tratar. Tá? E, bom, fiz tudo isso, né? Controlei, acompanhei. Tem um outro ponto que a gente pode fazer, que é o quê? Preparar esses animais, né? Ativar o sistema imunológico desses animais de forma a eles estarem preparados para combater uma infecção, né? Que seria uma ativação do sistema imunológico. Célula de defesa são células que estão ali para combater a infecção. Então, já está mostrando que esse animal está respondendo imunologicamente. Agora, se ele consegue, através dessa célula de defesa, combater aquela infecção, eu não preciso entrar com antibiótico e eu não vou ter uma CCS persistente. Eu cheguei, combati, resolvi e pronto. Como que a gente Ou seja, eu não vou perder 20% de produção. Justo. E eu não vou correr risco de ter que pagar um caminhão de leite lá na ponta ou ter que parar com essa produção desse animal. Justamente, justamente. Você pode mitigar esse risco, você pode diminuir ele. Não estou falando que vai zerar ou que você vai deixar de tratar, né, animais com mastite, mas existem formas que você pode, ferramentas que você pode diminuir, né, essa quantidade de animais que vão ser tratados. Tá? E hoje, quando a gente fala disso, principalmente na questão nutricional, né, a gente sabe que nós, seres humanos, que comemos, quem é bom para comer fruta, para se alimentar, é muito mais resistente que quem come só bobeira. Isso é claro. Né? Então, nutrientes como vitamina E, selênio, zinco, já está mais que comprovado que eles têm uma influência no sistema imunológico. E aí, claro, o objeto da nossa pesquisa, né, do nosso trabalho, o objeto da empresa, os probióticos e os prebióticos, também tem uma contribuição muito grande para isso, né, que é o foco nosso hoje na empresa, trabalhar com essas bactérias probióticas de forma que elas consigam modular o sistema imunológico do animal, né, e preparar o animal para combater uma infecção. Isso eu estou falando primeiramente no preventivo. Então,
nossas bactérias, né, nossos produtos, eles são direcionados para aumentar essa resposta imunológica do animal, porque a gente coloca essa bactéria, como o Felipe falou no começo, nós trabalhamos com micro-organismos protegidos, e então eu consigo colocar essa bactéria lá no intestino do animal, e o intestino do animal hoje é o maior órgão do animal em contato com o ambiente externo. Tem trabalhos que mostram que até 75% das células de defesa do organismo partem de impulsos do intestino, né? Então, o intestino é como se fosse um segundo cérebro, né? Pensando na Na parte hora, imunológica. na hora que a gente fala de ambiente externo, eu queria que você explicasse um pouquinho. Mas como assim? O intestino está por dentro do animal. Isso. Como é que ele é o maior que tem contato com o ambiente externo? É porque tudo que o animal come vai passar pelo intestino, né? O animal ingeriu, passou boca, vai A passar por ração, o todo o trato capim, a digestivo. água. E o maior órgão do trato digestivo é o intestino, tá? E também o órgão com maior ramificações nervosas depois do cérebro, né? Então, ele tem uma grande responsabilidade na questão imunológica. Quando você Sempre tem a coloca frase, você é o que você come, né? você é o que você come, justamente. A Tem um livro verdade que é isso. chama O Intestino, o Segundo Cérebro também. Tá? Um livro muito bom. Interessante. Então, quando você coloca essas bactérias probióticas, né, e bactérias que foram selecionadas com potencial de desencadear uma resposta imunológica no animal, você consegue fazer com que aquele animal esteja mais preparado para esse tipo de contaminação. Evandro, mas se vai aumentar o aporte imunológico do animal, eu não vou ter nenhum aumento de contágio de célula somática? Sim. Nos primeiros dias de tratamento, você vai ter uma curva crescente com a contagem de células, na contagem de célula somática com o uso dos produtos, né? Conforme vai passando o tempo, você limpou o animal expulsou aquilo que ele tinha na glândula mamária para fora, e aí a CCS começa a cair, tá? Nós É temos até interessante isso, né? O princípio da vacina, vamos falar assim. isso, é Né? como se fosse Você tem uma reação porque é a resposta do sistema imunológico. justamente. Então você consegue ter essa resposta do sistema imunológico, né? Então isso você claro. O produtor começou a usar, na hora que ele me liga, fala, fez vai aumentar. É o primeiro mês, beleza, ótimo, está funcionando, né? Então é uma questão de melhorar a condição do animal. Mas já no segundo mês a queda já é vertiginosa também, né? Você já Então não consegue vai perceber uma queda. prejudicar. No terceiro mês, a gente tem as maiores quedas, né? Como a gente conseguiu observar nos trabalhos. Quem tiver interesse, a gente pode mandar os trabalhos. Foram feitos 3 trabalhos dentro da Embrapa, depois um trabalho fora, mostrando uma redução de até 57% na contagem de célula somática, né? Claro, mais uma vez, eu posiciono o produto, eu tomo cuidado de posicionar o produto como uma ferramenta, né? Eu tive casos de redução de célula somática de 80%, onde eu tirei o produtor de 3 milhões de células somáticas e joguei ele para 700, 600. Resolveu boa parte dos problemas. Mas por que não chegou dentro de uma faixa de bonificação? Porque uma fazenda que tem 3 milhões de contágios de célula somática não é só problema imunológico dos animais. A gente sabe que tem outros problemas por trás, Higiene, por aí né, vai. que você precisa ter esse cuidado. Mas você, aliando as ferramentas que você tem hoje, você consegue chegar dentro de um patamar aceitável. A mesma coisa se aplica para mastite clínica, tá? Até então, a gente está falando de preventivo, de prevenir esse problema. Quando você coloca esse tipo de produto, dá ênfase desse tipo de produto na alimentação animal, você está prevenindo. Evandro, mas eu tenho já a mastite instalada. O que eu posso fazer para reduzir, né, o uso de fármacos nesse caso? Nós temos um produto em alta concentração de bactérias, enriquecido com vitamina E e selênio também, né? Então ele foi feito uma bomba imunológica, digamos assim, para fornecer para os animais que já apresentam mastite clínica, tá? E aí lembra daquela taxa de autocura que eu falei lá atrás? O produto ele não é químico, ele não está combatendo, ele não está matando a bactéria. Ele está aumentando a taxa de autocura do animal de 20% a 40%, ele está aumentando para 60%, 70%, como foi os resultados dos trabalhos que a gente fez. Você vai ter que curar animal, tratar animal? Claro que vai. Aquela mastite que já está
mais avançada, que já está empedrada, né, que o animal já deu febre, tem que entrar com antibiótico, não tem jeito, tem que entrar com medicamento. Mas aquela em fase inicial, que você ainda tem um início, entrou com o produto, com o Limpa Uber, né, 3, 4 dias você já começa a ver a resposta. Né? Se não viu Então vamos resposta, lá. só depois você entra com o antibiótico. Tá? Então, o ideal, vamos na prática. Fiz o teste da caneca de fundo preto e vi que está começando a soltar um gruminho. É ali que eu começo a entrar com esse tipo de tratamento. Justamente. Começou a soltar, entra com o tratamento. Né? Quanto que custa tratar uma mastite hoje? Como eu falei, 200, 350, 300, depende. Né? Depende da produção da vaca, tem que cortar o descarte do leite também. Hoje, a gente está falando aí de 70, 75 reais para tratar um animal em fase inicial. Sem descartar o leite. Sem descartar o leite. Né? Então, não é porque somos nós, né, que produzimos, mas eu acho que vale a pena experimentar, testar, conhecer, porque se você ia tratar 10 vacas, você vai tratar só 3, 4, olha o ganho que você já teve. Né? Se você precisa... Não estou falando que vai tratar 100%, mas se você diminuir em 50% os animais que você precisa tratar com antibiótico, já é um grande ganho. Né? Inclusive, Evandro, para quem ficar com a gente até o final aqui, ó, tem bônus e tem umas condições diferenciadas aí, né? Uns cupons diferenciados aí. Isso. Então, acho que até que vale a pena conhecer, sim, até pelas condições que a gente tem feito, mas só pelo que já é hoje. O custo com o tratamento da mastite, né, o descarte desse leite, e você ter a tranquilidade de poder usar um produto biológico que você não precisa jogar o leite fora, que leite é dinheiro, a gente não pode jogar fora. Então, já começa a dar um outro parâmetro. Você falou de R$350 para R$70. A diferença é um pouco grande. Né? E, bom, o mesmo princípio a gente usaria para bezerro, como eu falei lá atrás, né? Você dá um leite com antibiótico para o bezerro. Então, falando um pouquinho de diarreia, né? Quando o animal nasce, o animal tem um rumen estéril. O trato digestivo dele é estéril. Né? Todo mundo aqui sabe que quem faz a digestão hoje do alimento no rumen, né? A principal fermentação são bactérias. Como que o animal adquire essa bactéria? Ele adquire através da convivência, através do ambiente que ele vive. Então, o primeiro contato que ele tem com bactéria é ele lamber a mãe dele ou lamber ele. Nasceu ali, dá aquela lambidinha ali, já engoliu bactéria. Né? Essa bactéria vai colonizando o trato digestivo. Tá? Se eu colonizo o trato digestivo com bactérias benéficas, eu vou ter um melhor desempenho desse animal e uma menor chance de problemas com diarreia. Se eu colonizo com bactérias patogênicas, a chance de ter problema com diarreia é maior. Por isso que a gente tem que, primeiro, assegurar que o animal tomou o colostro, porque o colostro vai passar a imunidade para esse animal, vai reforçar. Cuidar do ambiente que ele está, porque se você deixar ele num ambiente onde eu tenho prevalência de bactérias patogênicas, eu vou ter problema, né? Cuidar da alimentação desse animal. Por que eu vou fornecer? Eu estou colonizando o animal, ele fez tudo certinho, colonizou com bactéria benéfica. Aí eu dou um leite com antibiótico para ele. Acabou com a flora. Né? Então, estou dando chance para outras bactérias entrarem. E o fornecimento de bactérias benéficas via probiótico, né? via produtos com aditivos, com probióticos. Porque vamos pensar que você limpou, principalmente quando você tem que usar algum antibiótico, né? Alguma coisa. Você vai na frente limpando o que é ruim e plantando a semente boa atrás. Né? O animal nasceu, se você puder dar, né? Aí eu não estou falando só do probiótico que você tiver aí, dá uma dose de probiótico para ele já começar a ter uma colonização benéfica, isso é muito bom, isso ajuda muito a desenvolver, né, o rumen do animal. E você já vai manejar ele ali, né, no nascimento. Justamente, então você já vai ter que curar o umbigo, né? Vai ter que ter um cuidado com ele. Tiracolo, uma bisnaga de probiótico em pasta, porque dificilmente onde você vai conseguir fazer o animal ingerir o pó, mas hoje a gente já tem aqui, né, existem opções com pasta, você coloca uma pasta ali
e já começa a colonizar. Se você puder fazer isso uma vez por semana, perfeito. Se puder fazer diário, melhor ainda, mas você ajudar o animal a colonizar de forma benéfica esse rumen, você vai ter resultados futuramente. Lembrando que o bezerro Além de de evitar hoje... diarreia, eu vou desmamar mais pesado, mais rápido, né? Uma bezerra vai estar com o rumen mais bem formado, vai começar a ingerir capim mais rápido, vamos falar assim na linguagem do produtor, A bezerra né? de hoje é a Então, vaca de amanhã, tá? se Tem eu que cuidar cuidar dela dela, desde o desde nascimento, bezerra, né? Então, assim, é, é, um grande desafio hoje, como nutricionistas, no que diz respeito a bezerro, é fazer esse animal ruminar mais cedo. Né? Porque às vezes o animal demora 60, 90 dias para começar a ruminar. A gente, quanto antes que a gente conseguir fazer isso, tá? Bom, olhando o tempo aqui, Felipe, nós estamos já com 50 estourando. minutos. Ó, eu avisei no começo, se deixar eu falar de mastite e de diarreia, eu vou falar muito. Então, vamos Vamos abrir abrir para o se ficou pessoal. alguma dúvida, né? O pessoal fazer alguma pergunta. E já aproveitando a diarreia, eu tenho uma pergunta. Sim. Eu tenho dois tipos de diarreia. A diarreia branca, que seria do leite, vamos falar, que é por excesso de nutrientes que ele está ingerindo, que ele não está acostumado, né? E a diarreia, que seria um curso mais vermelho escuro. E o que é a diferença de uma para a outra? Na verdade, hoje você poderia classificar até três. Você tem uma diarreia branca, né? Você tem uma esverdeada, tá? E você tem essa sanguinolenta. Normalmente a diarreia branca ela pode ter dois fatores: ou um excesso de leite, né? O animal bebeu demais, a vaca ficou com leite represado, o animal foi lá, tomou e consumiu demais, ou normalmente uma contaminação por Escherichia coli, tá? É coli. Ela dá muito problema e aí tanto ela pode cair na corrente sanguínea e matar o animal, você tem um problema sério, ou ela pode simplesmente ficar no rumen ali e impedir que esse leite seja digerido da forma correta e você vai ter problema e vai passar. E aí você vem com problema de o animal perder, né, muito peso, o animal ficar com perder umidade, perder água, então você acaba tendo muito problema disso aí. A diarreia esverdeada também é causada, ela pode ser causada por bactéria, por fungo, mas já é um caso mais grave, né? Ela é uma diarreia mais difícil de tratar, porque são micro-organismos mais resistentes, tá? Aí você teria que entrar com um antibiótico. E com o probiótico junto, porque aquilo que eu falei, você dá um antibiótico animal, você vai matando bactérias benéficas, né, algumas, mas principalmente as patogênicas, mas você acaba pegando as benéficas. E a diarreia sanguinolenta aí já é um problema mais grave ainda, porque já está saindo sangue nas fezes, você já tem um comprometimento de tecido, né, intestinal ou do próprio rumen, depende se o animal já está ruminando, então são casos mais graves, tá? Mas, de qualquer forma, diarreia, independente da cor, é muito melhor prevenir, né? É muito mais fácil você prevenir do que ter esse problema. Ok. Vamos lá. Alguém tem alguma dúvida? Nós estamos abertos a perguntas, questionamentos. Quiser fazer alguma observação? Bom, o pessoal que entrou... Deixa eu ver se tem aqui, estou dando uma olhada. O pessoal está dando boa tarde para todo mundo que chegou depois aí, a gente não tinha falado. Ó, tem aqui o Cedraz Durval falando aqui, na segunda quinzena de dezembro, leite a 1,60. Brincadeira, né? Pois é, Durval. Então, mais que nunca, a gente tem que tentar diminuir o custo de produção, né? Porque, de fato, a gente não consegue regular as commodities do mercado, né? O preço de commodities. Mas a gente trabalhar da porteira para dentro e com custo reduzido, né? Nós estamos falando aqui de R$ 350 para reduzir para 70, né? Evitar 20% de perda de produção. Uma vaca normal estaria produzindo 20 litros, está produzindo só 18. Né? E com investimento ínfimo, eu acho que vale a pena a gente conhecer o que é a proposta. Né? Então, gente, o que acontece é que hoje, para essa live,
né? Tem alguns clientes nossos, inclusive, que estão esperando essa live para a gente poder tirar mais dúvida e ter mais informação, tá? Então, hoje a gente tem uma promoção para vocês que estão aqui, tá? Então, é uma campanha promocional para vocês conhecerem um pouco da tecnologia nossa, tá? Então, vai ser disponibilizado. Como é que é o cupom, Evandro? Eu vou ter que tirar você da live para me conseguir colocar a imagem dele aqui. Então você está tirando a coisa, você está fazendo a coisa certa. Me tira e coloca o que o povo quer. Então vamos colocar o cupom para a turma. Eu quero já agradecer de antemão o convite, Evandro. Agradecer a todos vocês que participaram aqui. Para a gente é muito importante, né? Disseminar informação. E sempre que puder, eu estou aqui à disposição para a gente poder contribuir. Tá bom? Com certeza, muito obrigado. Leandro, muito obrigado, né, pela sua participação. Como sempre, o Felipe ele é formado em administração de empresa, mas dá show em muito técnico que eu conheço no campo. Obrigado. Não, nós vamos aprendendo sempre. Um abraço. Um abraço. Acho que você tem que sair aí. Eu tenho que sair, né? Pessoal, como o Felipe falou, nossa primeira live, falando aí um pouco de mastite, sempre com o intuito de trazer muita informação técnica para vocês, trazer mais conhecimento. Claro, no final a gente tem que ganhar o leite das crianças, né? Acaba que a gente tem que falar um pouco de produto, mas nossa equipe, nossos técnicos, nossa equipe comercial estão todos à disposição, tá? Para atendê-los. Vale a pena conhecer, né? Entender um pouco mais sobre os produtos, quem ficou com dúvida. Para quem estava esperando o cupom aí de desconto, é só entrar em contato, tá? Você vai falar, pegar o número do telefone aqui, quem tiver interesse pode entrar em contato, tá? Vai falar no 996294949. Pode falar com a Patrícia que ela está pronta, né, para atender vocês aí e passar mais informações. Se precisar de informações técnicas, nossa equipe técnica está à disposição. Quem tiver interesse, nós temos um e-book falando sobre mastite, temos e-book falando sobre dietas. Nossa equipe está aí sempre desenvolvendo materiais. Quem tiver interesse também, pode solicitar pelo telefone que eu passei, né, os trabalhos, pode solicitar mais informações do produto, informações quanto à coleta de leite, quem tiver interesse, quem quiser mais orientação, a gente orienta, tá? Então, fiquem bem à vontade, faça do nosso canal um canal para apoiar vocês, uma ferramenta para ajudá-los, né, no dia a dia da sua propriedade. Muito obrigado pela participação de todos que estão aqui presentes, né? Continua à disposição, a gente ainda tem alguns minutos aí, continua à disposição para perguntas aí, quem tiver interesse em fazer. Vou olhar aqui embaixo aqui, que eu estou me familiarizando com essa ferramenta. Descarte zero, justamente. Todos os produtos que a gente trabalha são produtos que vão direto na alimentação do animal, tá? E que não tem nada de químico, nada de antibiótico, então você não precisa descartar o leite que você fornece, o Limpa Ubre, ou o Bioforma Leite, ou bovinos, que são os produtos que a gente tem em linha, tá? Pode conversar à vontade com a nossa equipe aí, que eles tiram todas as dúvidas. Mais alguém quer perguntar? Se eu deixei de responder a pergunta de alguém, pode refazer aqui, que entraram muitas conversas aqui, a gente acabou, às vezes passou alguma, tá? Com certeza vamos ter o próximo, né? A nossa intenção é estar fazendo sempre aí um webinar, né? Sempre tirando dúvidas, inclusive quem tiver alguma dúvida e quiser enviar para a gente, discutir o tema, fica à vontade, né? Como eu falei, faça da nossa página, né? Das nossas páginas na internet, uma ferramenta para vocês, né? A gente coloca aqui à disposição, tá? Para tirar as dúvidas. Semana passada, mesmo domingo, de manhã, um produtor me ligou perguntando como que ele poderia fazer para melhorar a compra de vaca deles, né? A compra de animais, tá? Então, só repetindo aí o telefone, agora com o DDD, né?
o Kesley acabou de colocar aí, 62, né, 99629-4949. Tá? Quem tiver interesse, quiser entrar em contato, será muito bem atendido pela Patrícia. Bom, pessoal, vamos encerrando por aqui, tá? Mais uma vez, me coloco à disposição, nossa equipe técnica à disposição. Muito obrigado, a todos que participaram, a todos que esteve conosco aí nessa tarde, que dedicaram seu tempo para conhecer um pouco mais, para aprender um pouco mais. Espero ter contribuído, né, tecnicamente com vocês. Muito obrigado, um grande abraço, que Deus abençoe a todos.